Tem uma reportagem da Folha também que traz uma apuração sobre bastidores do que tem visto o presidente Lula e projetado para essa campanha eleitoral. A reportagem ela é assinada pela Kátia Seabra e pelo Caio Espercotto. Eles falam aqui que o presidente tem dito em conversas reservadas que a votação no primeiro turno desse ano deverá chegar perto do teto eleitoral e que ele não vê brechas para ampliar alianças no segundo turno. Ele avalia não existir no momento possibilidade de outros candidatos o apoiarem, num provável segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Por essa análise, um aumento expressivo na votação entre um turno e outro seria pouco provável. Nessas conversas, a Folha apurou que Lula avalia que a eleição presidencial desse ano é diferente de todas as outras que ele já disputou por esses motivos e outros dois: o aumento da importância das redes sociais e a possibilidade de interferência estrangeira na disputa, temores da campanha petista. Sakamoto, e aí? Será que o Lula chega perto do teto no primeiro turno? Essa é a grande discussão, né? O quanto, na verdade, Lula está perto do seu teto e quanto, na verdade, Lula é capaz de crescer entre um turno e outro. Não à toa, muitos petistas tentam criar um crescimento, gerar um crescimento do presidente Lula no primeiro turno para que ele vença no primeiro turno e assim deixe esse risco de lado. Eu, particularmente, eu acho que ainda está... É complicado esse cálculo porque é o seguinte: quando a gente viu no começo do ano, o senador Flávio Bolsonaro estava crescendo de uma forma bastante robusta, o presidente Lula estava caindo. Governo, está aí há 3 mandatos, tudo isso mais. Aconteceu uma inversão. O senador Flávio Bolsonaro parou de crescer, Lula inverteu, ganhou uma pequena dianteira e isso se cristalizou. Tem algumas pesquisas que mostram que diminuiu, outras que se manteve. Essa diferença segue o jogo. A questão é que isso aconteceu devido a 2 movimentos paralelos. Flávio cai por conta das cascas de banana que ele jogou para ele mesmo. Tari Flávio, Banco Master e o vídeo bomba da Michelle. E o Lula cresce por outra razão. Cresce porque o eleitorado começa a sentir a diferença de determinadas pautas de caráter econômico. Isenção de quem ganha até 5 mil cascalhos por mês de imposto de renda, a questão do Desenrola 2, da renegociação de dívidas, a questão de crédito para entregadores e motoristas de aplicativo, o fim da taxa das blusinhas, que ele mesmo havia criado, diga-se de passagem. Você tem uma série de medidas econômicas que começam a ser colocadas em prática e isso mexe com a percepção de dinheiro no bolso da população e o Lula melhora. A pergunta é, ele teve esse pacote, divulgou esse pacote, melhorou, depois estancou, não continuou a melhora. Pergunta, vai continuar a melhora? A máquina de bondades do governo vai continuar funcionando. Ele não pode lançar, mas a máquina de bondades continua funcionando, tal qual funcionou também a máquina de bondades de Jair Bolsonaro em 2022. Então tem muita coisa no meio. Bolsonaro estava com uma popularidade muito baixa, uma aprovação muito baixa e começou a crescer, quase ganhou. Bateu na trave, 1,8 ponto de diferença para Lula, no final das contas. E a popularidade do Bolsonaro estava muito ruim. Por quê? É a máquina do governo na mão. Bolsonaro queimou a máquina, foi. O Brasil teve um problema fiscal depois? Teve. O Lula está indo pelo mesmo caminho. Então, petistas e bolsonaristas, os dois já fizeram. O Lula está fazendo e o Bolsonaro já fez. Essa mesma coisa, queimar o dinheiro público para tentar se eleger. Então, a pergunta é, as bondades de Lula serão suficientes para fazer esse gráfico aumentar mais um pouco? Lula não precisa de uma popularidade alta, ele precisa de 50 mais 1. Não de popularidade, de voto. Então, esses ganhos econômicos da população, das coisas que ainda vão surgir, são suficientes para empurrar o Lula mais alguns pontos e ele ganhar no primeiro turno e não correr o risco no segundo? Só o tempo vai dizer. E ainda essa movimentação que está acontecendo agora, O próprio Ronaldo Caiado começa a bater mais em Flávio para tentar ser o voto útil do primeiro turno, pensando em alguém que possa derrotar o presidente Lula. O Zema também, o Renan Santos, a gente vai falar daqui a pouco, também bate mais em Flávio. Tem toda a questão a gente não sabe o que vai acontecer, Há várias investigações daqui para frente. Tudo isso pode impactar no resultado de primeiro turno, Sakamoto? Tudo isso pode impactar e, como eu já falei aqui antes, e já fui xingado pelos dois lados por causa disso, não tô nem aí, qualquer um pode ganhar no primeiro turno, inclusive, qualquer um dos dois pode ganhar no primeiro turno. Há uma tendência de desidratação de outras candidaturas na reta final
caso as pessoas percebam que, olha, dá para terminar, ou outro nome corre o risco de ganhar no primeiro turno, então pode ter uma desidratação. É claro que a maior parte dos votos de Caiado, de Renan, de Zema, iriam para quem? Para Flávio. A maior parte? Todos? Não todos. Agora, você vai pegar os gráficos, Augusto Cury e outros nomes menores, assim, iriam, claro, para Lula, mas também são poucos votos. Então, é o suficiente. Lula não pode contar com esse fluxo de voto de desidratação dos outros candidatos para ele. Porque isso aí é antecipar o segundo turno, tá, gente? No segundo turno, esses candidatos, o voto, grosso modo, vai para o Flávio. Tanto é que o Flávio aumenta consideravelmente no segundo turno. O Lula tem que conseguir votos junto aos indecisos agora. O PT está apostando que conseguir voto nos indecisos no segundo turno. Eu diria que é mais fácil conseguir voto dos indecisos no primeiro turno. De qualquer maneira, essa campanha está se pronunciando, Diego, infelizmente, uma campanha de medo contra medo. É uma campanha em que a gente, ao invés de estar discutindo o projeto de país, a gente vai discutir quem é o menos pior. É uma disputa de impopularidade, é uma disputa de rejeições essa campanha, né? Infelizmente, porque nós temos duas visões bem diferentes de país. Né, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, você tem duas visões bem diferentes de país, de futuro de país, de relações internacionais, de soberania de um monte de economia, de um monte de coisa. Então, isso aí teria que colocar na mesa e discutir. Só que, ao que tudo indica, esse debate vai ficar nublado pelo pega pra capar. Pois é, e a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais um inquérito